vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escritura pública de transmissão da propriedade, tá? Então, essa escritura pública, ela pode ser uma escritura pública de compra e venda, uma escritura pública de doação, uma escritura pública de permuta ou ainda a escritura pública de inventário. Essas quatro escrituras públicas, elas têm o poder de transmitir a propriedade, tá? Existem outros tipos de escritura pública, mas aqui a gente fala de direito imobiliário, então vamos se ater aí a essas quatro escrituras públicas que são as que têm o poder de transmitir a propriedade de um bem imóvel, certo? Antes de começar aí o conteúdo, então, vou pedir para você que deixe aí o seu like, tá? Para o canal é muito importante, é relevante e ajuda aí a plataforma a entender aí que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, certo? Para você que não me conhece, meu nome é Elisane Stefanes, eu sou advogada e eu atuo exclusivamente com direito imobiliário. E a intenção aqui desse canal é justamente trazer conteúdos relacionados a direito imobiliário. Se inscreve aí no canal, já olha lá tudo que tem, já tem bastante vídeo publicado aí, com certeza você vai encontrar bastante informação, bastante conhecimento falado de forma simples, para que você consiga aí ter uma tranquilidade aí na compreensão do conteúdo apresentado, certo? Dito isso, então, vamos à escritura pública, tá? Então, essas quatro escrituras públicas, eu já falei, né? Tanto a escritura pública de doação, quanto a escritura pública de inventário, de compra e venda ou de permuta, ela tem o poder, né, e a finalidade, essa é a finalidade, é a transmissão da propriedade de um bem imóvel para outra pessoa. Transmissão, né? E aí, tem aí, existe uma grande confusão, até vou deixar para você no card o vídeo onde eu falei exclusivamente da matrícula do bem imóvel, porque é comum a gente receber no escritório, o meu atendimento ele é muito também no formato virtual, mas fato é que a dúvida é sempre a mesma. Mas por que eu vou fazer a escritura pública ou por que eu vou fazer o registro, né? Qual é a diferença do documento? E eu, em todos os meus trabalhos, como eu atuo exclusivamente com direito imobiliário, então naturalmente eu solicito sempre para o cliente a escritura pública e a matrícula do imóvel, e o cliente normalmente não entende a diferença de um documento para o outro, tá? Então, e aí por isso eu fiz esses dois vídeos aí, vou deixar no card para você o que fala referente à matrícula do imóvel, e nesse aqui então falamos da escritura pública. São documentos diferentes, tá? A finalidade da escritura pública é justamente fazer o papel de investigação tanto da pessoa que está comprando esse bem imóvel, quanto a pessoa que está vendendo o bem imóvel e também sobre o bem imóvel, tá? Então você vai entregar, assim, independente de qual é a escritura pública que você vai fazer, você vai precisar tirar do bem imóvel uma certidão de inteiro teor com ônus e ações. Isso quer dizer que é o momento que o tabelião, né, ou a pessoa ali que está falando em nome dele, vai poder analisar se esse bem imóvel que está sendo transmitido, e não importa qual é o tipo da transmissão, né, se é por inventário, por doação, ou por compra e venda, ou ainda permuta, mas para saber se nesse bem imóvel existe algum gravame, que poderia ser aí uma penhora, poderia ser um usufruto. Então tem uma série de coisas aí que poderia constar nessa matrícula do imóvel. Da mesma forma, é o momento também que o tabelião exige a CND, certidão negativa de débito, tanto na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Porque se houver daquela pessoa uma dívida em um desses três órgãos, primeiro ela tem que regularizar essa situação para depois conseguir vender qualquer bem imóvel. E é importante que, assim, nesse caso, entra essa CND, ela vai avaliar a situação do vendedor, certo? Também, e aí tem uma série de documentos, todos eles sempre para confirmar qual é a situação, se não está havendo fraude contra credores, se existe algum tipo de dívida em relação àquele bem imóvel,
Deixa eu ver, se eventualmente a pessoa que está vendendo, na verdade, pode já ter vendido para outra pessoa, e aí temos aqui o comprador que será prejudicado nesse caso. Então é aí obrigação do comprador e vendedor entregar toda essa documentação para o tabelionato, para o tabelião, né? E é do tabelionato a obrigação de conferir a veracidade de todos esses documentos, para que se faça o negócio com a maior segurança jurídica possível. E aí tem compra e venda, aliás, tem escritura pública, independente de qual desses quatro tipos de escritura, mas tem situações onde existe procuração, essa procuração precisa ser confirmada, existe situação onde existe dívida sobre o bem imóvel, e aí essa situação precisa ser resolvida. Não necessariamente que a dívida tenha que ser paga, mas é importante que o comprador tenha ciência de que existe a dívida e de que quando ele comprar, né, ou quando ele receber esse bem imóvel, junto acompanham todas as dívidas do bem imóvel para esse novo proprietário, certo? Então, essa aí é a finalidade da escritura pública. Tem também na escritura pública, se a gente estiver falando de uma compra e venda, por exemplo, cláusulas resolutivas. Então, a forma de pagamento, né? Eu fiz o contrato de compra e venda, o contrato particular de compra e venda. Aí negociou-se ali uma forma de pagamento. Essa forma de pagamento, ela não só pode, como deve ir para a escritura pública. E isso a gente chama de uma cláusula resolutiva. E tem N situações onde existem cláusulas específicas e tudo isso vai fazer constar na escritura pública. No caso de doação, é muito comum que se faça a doação, mas com reserva de usufruto. Essa informação vai estar na escritura pública. E aí o porquê da obrigatoriedade de que se encaminhe, né, após assinar a escritura pública, também são pagos ali os impostos, né, ITCMD ou então o ITBI. Então temos aí algumas taxas obrigatórias para a escritura pública e outras para o registro. Não vai ser cobrado no mesmo momento, mas saiba que ITBI, no caso de compra e venda e da permuta, e o ITCMD, no caso de doação e inventário, tá? O ITBI é devido sempre ao município, ITCMD sempre ao estado, independente de qual região do Brasil você more, tá? Então, assim, depois, pagas todas essas taxas e impostos, você faz a escritura pública e ali no ato da escritura pública é o momento que se confirma o negócio, a segurança jurídica do negócio, né? E depois é que é encaminhado, então, para que se faça o registro. E aí lá no registro, se o registrador achar que faltou a confirmação de alguma informação, ele pode sim pedir, se ele não se sentir seguro o suficiente para seguir com o registro, então ele pede sim que se confirme as informações e solicita aí os documentos que julgar necessário, né? E aí por que a obrigatoriedade do registro? Porque a escritura pública, ela é pública, mas não vai haver nenhuma averbação, digamos assim, na matrícula do imóvel, se você não encaminhar para registro. Eles não se comunicam, com exceção aí do inventário, porque o inventário, no momento que a gente vai gerar a guia de TCMD, se já tiver sido feito o inventário com o CPF da pessoa falecida, a gente não vai conseguir gerar um novo ITCMD, um novo imposto, tá? Mas nos outros casos, principalmente na situação de ITBI, que é a prefeitura de cada município que faz, é perfeitamente possível que um mesmo imóvel, infelizmente isso acontece, tá? A pessoa, eu sou proprietária aqui desse bem imóvel e eu pego esse bem, consigo 3 compradores para o mesmo bem imóvel. E eu posso vender se eu encaminhar as escrituras públicas
para tabelionatos diferentes, eu vou conseguir fazer as 3 escrituras públicas. Ou seja, consigo fazer a compra e venda para 3 pessoas, tá? E 3 pessoas diferentes. E o que vai acontecer? Quem registrar primeiro, independente de quem fez a escritura pública primeiro, quem seguir com o registro daquela escritura pública primeiro é que será o proprietário. Infelizmente isso é comum, eu até tenho processos aí em andamento justamente nesse sentido, onde tanto o bem imóvel foi vendido para mais de uma pessoa, ou o vendedor não recebeu nada, quem recebeu foi a imobiliária. Então, assim, o que você pode fazer para se proteger é justamente seguindo com o registro. O papel da escritura pública é colocar no papel o que as partes negociaram entre si. E aí as partes vão assinar essa escritura pública e depois seguir, então, com o registro. Aí, a partir do momento que as partes assinam a escritura pública, se encaminha para registro, e a parte que vendeu ou que doou o bem não precisa mais assinar. Aí já o comprador ou o donatário, né, que é a pessoa que recebeu a doação, ela pode seguir para registro sozinha, não depende mais da assinatura da outra pessoa, de quem está se desfazendo do bem, certo? Espero aí ter ajudado e contribuído aí para tirar a sua dúvida, e não esquece do like. Se ficar com dúvida ainda, deixa aqui no canal que eu consigo sim responder numa boa. Gosto bastante, inclusive, aí dessa interação de você que está do outro lado, até para eu saber como é que eu estou entregando esse conteúdo, tá bom?